O povo de Israel domina os presídios do RIO. Você já imaginou um grupo que comanda presídios, movimenta milhões de reais, espalha o medo com golpes e cancelamentos, tudo isso de dentro das celas? Pois é, minha gente. O povo de Israel tá dando o que falar no Rio de Janeiro, um esquema tão organizado que parece até filme de ação, mas é a realidade das cadeias fluminenses. Apertar o botão de para o vídeo, já se inscrever no canal, deixar o like e se puder doar qualquer dinheiro moeda no botão valeu, pode ser R$2 ou R$5. O começo de tudo, quem é o povo de Israel? Povo de Israel, ou simplesmente PV. Não é coisa nova. Ela surgiu lá em 2004, dentro do sistema prisional do Rio, com um grupo de detentos chamados neutros, aqueles que não faziam parte de bandeiras. Esses presos, muitas vezes rejeitados por outras organizações, queriam um espaço só deles, uma unidade prisional exclusiva. E sabe como eles tentaram conseguir isso? Com uma rebelião no presídio Ari Franco, que terminou com a queda de 8 detentos. Um começo que já mostrava o potencial de organização e brutalidade do grupo. Alvinho descobriu um segredo que muita gente ainda ignora: dinheiro não se ganha apenas trabalhando duro, mas sabendo multiplicar o que já tem. Ele começou pequeno, enganando pessoas pedindo dinheiro, moedas de R$1 e R$2. Pouca coisa, não é? Mas Alvinho entendeu que até os centavos podem se transformar em dinheiro, de notas de R$100 e até dólares na conta bancária. Hoje, o PVI está presente em 13 presídios do Rio, que eles mesmos chamam de aldeias, e não é pouca coisa. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, SEAP, controla cerca de 18 mil detentos, o que representa 42% de todos os presos do estado. É um número impressionante, maior até que o do CV mais conhecida do Rio. E como eles conseguiram crescer tanto? A resposta está na combinação de crimes como vendas, extorsão por telefone e até cancelamentos encomendados dentro das cadeias. Até 2022, o povo de Israel atuava nas vendas dentro dos presídios, mas em pequenas quantidades, quase como um bico para sustentar os detentos. Só que, minha gente, a coisa mudou de figura. As investigações mais recentes mostram que o grupo passou a operar em grande escala, como se fosse uma verdadeira empresa. Eles começaram a negociar com fornecedores de peso, trazendo quantidades enormes de materiais para dentro das cadeias. Um exemplo disso aconteceu no dia 16 de setembro de 2023, no presídio Nelson Hungria, em Bangu. Policiais penais fizeram uma apreensão que chocou todo mundo. Dentro de um caminhão que levava quentinhas para os presos, encontraram 5,1 quilos de coca, 9,1 quilos de conha, 71 celulares, 96 carregadores, 96 fones de ouvido, 3 balanças de precisão e 19 chips. Tudo isso avaliado em nada menos que R$1,5 milhão. Dá para acreditar? O PVI transformou as cadeias no mercado, com logística de fazer inveja a qualquer organização. E não para por aí. Poucos dias depois, em 20 de setembro de 2023, no presídio Romero Neto, uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Penal pegou 2 inspetores em flagrante com 200 tablets de conha, pesando 3,5 quilos, escondidos no teto de um banheiro. Isso mostra que o esquema do PVI não é só dos presos, tem gente de dentro do sistema ajudando, o que deixa a situação ainda mais grave. O povo de Israel está espalhado por 13 unidades prisionais no Rio de Janeiro, as chamadas 13 aldeias. Essas cadeias foram reservadas para os detentos neutros, mas acabaram virando o quartel-general da PV. Olha só a lista dos presídios onde o PVI manda. Presídio Diomedes Vinhosa Muniz, Presídio Pedrolino Verlen de Oliveira. Presídio Nelson Hungria. Cadeia Pública Inspetor José Antônio da Costa Barros. Cadeia Pública Joaquim Ferreira. Instituto Penal Plácido Sá Carvalho. Instituto Penal Benjamin de Moraes Filho. Presídio Evaristo de Moraes. Presídio Milton Dias Moreira. Cadeia Pública Cotrim Neto. Cadeia Pública Inspetor Luiz Fernandes Bandeira Duarte. Presídio Tiago Teles de Castro Domingues. Cadeia Pública Juíza de Direito Patrícia Lourival Acioli. Essas unidades são o coração do esquema do PVI, onde eles organizam desde as vendas até os golpes de extorsão que estão rendendo milhões de reais. E o pior, o grupo está crescendo.
cooptando presos que foram expulsos de outras bandeiras e até atraindo detentos que nunca tinham se envolvido com organizações antes. O povo de Israel não brinca em serviço quando o assunto é manter o controle. Ela já foi apontada como responsável por cancelamentos dentro dos presídios, muitos deles encomendados pela cúpula para punir quem desobedece ou ameaça o poder do grupo. Um dos casos aconteceu em 2022, no presídio Romeiro Neto, onde 2 detentos, Jorge Henrique Tenório, o Tete, e Luiz Carlos Mateus Júnior, o Pulima, foram encontrados cancelados, com marcas de enforcamento e várias escoriações. Segundo as investigações, teriam sido ordenados por Avelino Gonçalves Lima, conhecido como Alvinho, o grande chefão do PV. O motivo? Supostamente, os 2 detentos planejavam sequestrar a filha de um ex-presidiário ligado à bandeira, chamado Magrinho da Ilha. Outro preso, conhecido como Faustão, teria assumido a autoria dos atos, agindo a mando de Alvinho. Esse tipo de mostra como o PV usa o medo para impor sua autoridade, eliminando qualquer um que represente uma ameaça. Outro caso que chama a atenção é a expulsão de membros do próprio grupo. Em 2021, Alvinho teria ordenado a exclusão de um integrante importante, conhecido como Xadeia, acusado de tentar sequestrar a família do líder em 2020. Xadeia também teria ligações com uma milícia chamada Macaquinho, o que aumentou a desconfiança contra ele. Além disso, outros 2 presos, Negão da Carga e Robozão, também foram expulsos por se destacarem demais, segundo denúncias, ameaçarem a hegemonia de Alvinho. A bandeira tem uma hierarquia bem definida, com lideranças que controlam tudo de dentro das celas. O principal nome é Alvinho, que está preso desde 1999, com passagens por ser Jack Cancelamento 57. Ele é o que chamam de primeira voz, o cara que dá as ordens e decide quem entra, quem sai e até quem vive ou cair. Alvinho já causou problemas sérios, como uma rebelião em 2018 no presídio Milton Dias Moreira, que terminou com a queda de um detento, e uma tentativa de fuga no mesmo presídio, que só foi frustrada por uma operação com o apoio das Forças Armadas. Outros líderes importantes são Tomate Marcelo Oliveira, um dos homens de confiança de Alvinho, com 48 anos de condenação. Ele já foi apontado como responsável por ordens que proibiam certos tipos de extorsão, mostrando seu peso na organização. Da Lua Ricardo Martins assume o comando quando Alvinho está fora do jogo, como no período em que o líder foi transferido para um presídio federal. Ele tem 29 anos de pena e é considerado o braço direito de Alvinho. Nem Jailson Barbosa é responsável pela caixinha, a parte financeira do grupo, que arrecada os lucros. Ele está no presídio Milton Dias Moreira e tem 36 anos de condenação. Além desses, cada presídio tem suas comissões, presos que atuam como porta-vozes das lideranças e garantem que as ordens sejam cumpridas. Nomes como Baiano, Pescoço, Cachorro Louco, José Francisco, Bitcoin, Fabiano Gordinho e outros aparecem nas investigações como peças-chave em cada unidade. O dinheiro. Agora, minha gente, vamos falar do que faz o povo de Israel lucrar milhões de reais, o famoso disque extorsão. Esse esquema é tão bem montado que parece coisa de profissional. Funciona assim dentro das celas. Os presos usam celulares contrabandeados para ligar para vítimas aleatórias, muitas vezes de outros estados, como Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia e Acre. Eles fingem que sequestraram um parente da pessoa e exigem dinheiro para o resgate. Em outros casos, se passam por funcionários da Anatel, de operadoras de telefonia ou até de bancos para roubar dados pessoais, se fazer transferências bancárias. O esquema é dividido em funções claras. Empresário preso que consegue o celular e organiza a operação. Ele fica com 30% do lucro. Ladrão, o cara que faz as ligações e engana as vítimas. Também leva 30%. Laranja, que empresta a conta bancária para receber o dinheiro dos golpes. Ganha outros 30%. Caixinha, 10% do lucro vai para um fundo comum do PV, usado para financiar mais ações, como suborno de agentes públicos. E não é só isso. O PV usa uma técnica chamada Kaleridespodofen, com aplicativos de VoIP que mascaram o número do telefone, fazendo a ligação parecer vir de um contato confiável. Isso aumenta as chances de enganar as vítimas. Aplicativos como Spoo Call Fake ID e Caler App ID Changer
foram identificados nas investigações. Os números impressionam só na cadeia pública Nelson Hungria. O PVI movimentava muito dinheiro, cerca de R$50 mil por semana com esses golpes. Se considerar as 13 unidades prisionais, as estimativas apontam que a bandeira pode estar lucrando mais de R$1 milhão por mês. E parte desse dinheiro vem das vendas de materiais novos no sistema prisional, o K4, que está entrando nas cadeias. As investigações também apontam que o povo de Israel pode estar se aproximando do PCC de São Paulo, ETCP. Alvinho teria autorizado o batismo de presos do PVI em unidades controladas pela bandeira carioca, permitindo que eles entrassem para o PCC. Essa aliança pode estar fortalecendo o grupo, que já mostra sinais de querer expandir sua atuação para além dos presídios, mirando territórios fora das cadeias. Além disso, o disque extorsão do PVI já ultrapassou as fronteiras do Rio. Em 2021, a Polícia Civil do Ceará descobriu que presos cariocas fizeram vítimas no estado, ganhando dinheiro lucrando R$50 mil em apenas 15 dias. Bahia, Rio Grande do Norte e Acre também registraram casos de golpes aplicados pelo grupo. É um esquema interestadual que está deixando as autoridades de cabelo em pé. A Secretaria de Administração Penitenciária está correndo atrás do prejuízo. Desde 2022, a SEAP intensificou as operações para combater o PVI, apreendendo quase 7 mil celulares nas 13 unidades prisionais, onde a bandeira atua. Eles também estão investindo em bloqueadores de sinal mais modernos, porque os atuais, que só bloqueiam 3G, estão defasados. A ideia é instalar equipamentos novos até janeiro de 2026, que bloqueiem apenas o sinal dentro dos presídios, sem atrapalhar as comunidades do entorno. Na Operação 13 Aldeias, deflagrada em 22 de outubro de 2024, a Polícia Civil e a SEAP cumpriram 44 mandados de busca e apreensão, bloquearam contas bancárias de 84 investigados, se afastaram 5 policiais penais suspeitos de ajudar a bandeira. A investigação, que começou há 10 meses, revelou como o PVI lava dinheiro usando empresas de fachada, como uma joalheria em Copacabana e uma lotérica no Espírito Santo. Essa é a realidade do povo de Israel, uma bandeira que nasceu de presos rejeitados, cresceu nas sombras e hoje comanda um império de milhões de reais, dólares, dinheiro dentro dos presídios do Rio, com drogas, extorsão e assassinatos. Mas as autoridades também estão na cola, tentando desmontar esse esquema milionário. E aí, o que você achou dessa história? Será que o sistema prisional vai conseguir frear o avanço do povo de Israel? Deixe a sua opinião nos comentários, porque a gente quer saber o que você pensa, e não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com todo mundo. É informação quente, direto do fronte, e você não pode ficar de fora. Bora fazer esse canal crescer e levar a verdade para mais gente. Inscreva-se agora e vem com a gente.